Em primeiro lugar, boa noite. Obrigado por terem vindo, por terem esperado, né? Houve um imprevisto aí na programação, então agradeço muito terem esperado aí esse bate-papo. E agradeço muito o Marcelo Amado, né, da editora Strônio, esse evento Mundo Strônio que a gente está participando. Foi um prazer participar. Acompanho o trabalho do Marcelo já há um bom tempo. E aqui também tem na plateia o César Ribeiro, que é um dos responsáveis por um dos filmes aqui da Caixa, depois a gente vai falar. Agradecer muito o Heráclito Maia, que veio de Florianópolis, né, que é um grande pesquisador, colecionador e conhecedor aí do gênero. E também o Otávio Pereira, também que conhece muito, né? E vamos aí falar de 5 filmes, na verdade, e da tradição, né, dos vampiros no cinema. Então tem a coleção Vampiros no Cinema, que a gente acabou de lançar, e no mesmo mês Os Vampiros de Salem. Eu vou falar, antes de passar a palavra para eles, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre a ideia, né? Na verdade, o Vampiros do Cinema surgiu esse ano como uma continuidade das caixas temáticas que nós temos feitos de terror, né? Nós fizemos, a primeira foi, além do Obras-Primas do Terror 1, Obras-Primas do Terror 2, Os Zumbis no Cinema. E os Zumbis no Cinema teve um recorte que também foi parecido com o do Vampiros, na capa dos Zumbis no Cinema, como vocês sabem, o Noite dos Mortos-Vivos do Romero, que não é, ao contrário aqui do filme do Murnau, né, que foi a versão do Drácula no cinema, e o primeiro grande filme de vampiro. No caso dos Noite dos Mortos-Vivos, não foi o primeiro filme de zumbi, mas é o primeiro da noção do apocalipse zumbi, né? Então foi um marco, então os dois acabaram parando na capa. E a ideia era fazer um recorte com um filme muito importante, né, um filme que realmente fundou aí o gênero, e trazer aquilo, filmes que as pessoas não tinham acesso aqui no Brasil, ou que saíram apenas em VHS, ou que não foram lançados, e filmes que, na verdade, os 3 filmes, a gente vai falar um pouco disso, são abordagens originais do mito vampiresco, né? E então foi essa ideia, um recorte, não tenho a pretensão de reunir os melhores filmes de vampiro, nem foi essa a ideia, porque é uma tradição muito longa no cinema, a gente pode até falar de algumas dos mais importantes. Então a ideia foi essa, reunir com qualidade, com extras, né? E foi muito feliz no mesmo mês ter o Vampiros de Salem, que é muito importante. Eu acho que aqui os pôsteres deixam bem em evidência, né, a filiação, né, o Barlow do Tobe Hooper, né, deixar bem claro, o Barlow é muito próximo do Conjure Lock, do Nosferatu do Murnau. E é interessante que essa filiação cinematográfica se dá também, depois a gente vai falar, na literatura, né, porque Stephen King está também dialogando com Drácula do Bram Stoker. Então foi muito interessante trazer, e eu até trouxe um livro aqui, que é do British Film Institute, que teve um livro sobre uma mostra do gótico, na verdade o gótico no cinema, todo um cinema de terror, e há um ensaio sobre vampiros, que fala, claro, do Murnau, de alguns desses filmes, e no ensaio de vampiros na televisão começa com uma foto do Vampiros de Salem, que realmente ele tem uma importância muito grande dentro dessa tradição, né? Então eu vou agora, a gente vai começar, a gente até combinou antes de fazer uma abordagem cronológica, né? Começar pelo pai de todos, né? O Conjure Lock e o Nosferatu do Murnau. Então quem quer começar a falar? Posso começar então. Então Otávio pode falar um pouco aí do Nosferatu, que aqui é pela primeira vez uma cópia, a versão restaurada pela Fundação Murnau, e tem um documentário excelente. De quase 1 hora sobre, né, a produção, né? Destacar bem isso. Com certeza. Tá, então como o Fernando falou, o Nosferatu hoje ele é o mais importante e o primeiro filme de vampiro, né? Baseado no caso em Bram Stoker. Existe, ou né, na verdade são filmes perdidos, de 2 a 4 anteriores, 1903 talvez, 1911, mas filmes húngaros, talvez o Murnau nunca tenha assistido, acesso, né? Ter acesso. Então, o Nosferatu ele seria baseado, né, ele foi baseado na obra de Bram Stoker. Só que o filme em si ele já teve problemas no seu lançamento porque ele não tinha os direitos, né? Então a esposa falecida, no caso, né, a esposa do falecido Bram Stoker, colocou um processo né, em cima do Murnau, e os filmes eles
tiveram que ser destruídos, né? Na verdade ela ganha o processo e aí, por ordem da corte, muitos são destruídos, muitas cópias. E outros foram mandados, já tinham sido mandados antes. Foi a sorte que algumas cópias permaneceram. Então, que a gente assistiu senão nós não teríamos, né? Seria mais um dos grandes filmes perdidos do cinema, que é impressionante o que tem de filme perdido, né? Assim, vários cineastas, o próprio Murnau, e no documentário a gente fica sabendo que tem vários, né? Isso. E um dos fatos interessantes é que, como ele não tinha o direito, ele mudou o nome das personagens, né? Então o próprio Conde Drácula, ele é o Conde Orlok. É o Conde Orlok, exatamente. Graf Orlok. É Graf Orlok. Graf Orlok. Falando em obras baseadas em Bram Stoker, na pesquisa que a gente fez, o mais fiel, ele é um filme televisivo feito para a BBC. Né? Um telefilme, bastante cara de novela, mas seria a adaptação, né, mais fiel em cima do Bram Stoker. Existe uma versão que ela é dos anos 70, que o roteiro é do Richard Matheson, né, que é dirigido pelo Dan Curtis, que existe o Jack Palance, no caso. E a obra que todo mundo fala, né, que é o Drácula de Bram Stoker do Coppola, ela está mais para ser baseada no roteiro do Matheson do que no roteiro em si do livro do Bram Stoker. Seria isso. Opa. Fazendo um gancho aí, né, do que o Otávio disse. Apesar de ser baseado em Bram Stoker, o Murnau toma muitas liberdades. Né? Ele cria a sua própria versão da história. Né? Então, mesmo está longe de ser uma versão fiel do livro de Bram Stoker, mas para mim é a versão mais original, a versão mais criativa, né? A melhor interpretação. Né? E também o Nosferatu ele é muito associado ao expressionismo, né? O movimento expressionista alemão. Mas ele, na realidade, ele rompe com o expressionismo. Se você pega o Gabinete do Dr. Caligari, que é o grande clássico do expressionismo, temos aqueles cenários altamente estilizados, com aquelas formas geométricas poligonais. E o Nosferatu não, o Nosferatu ele é filmado em cenários, a maioria, né, são cenários reais, castelos, bosques. Então, isso é uma coisa interessante, porque geralmente a gente sempre ouve falar que é um filme expressionista, isso não é uma afirmação muito correta, né? E uma outra coisa muito curiosa também no filme é que o produtor, que é o Albin Grau, um dos produtores, né, ele era um cara muito ligado ao ocultismo. Ele inclusive fez parte de algumas ordens iniciáticas, né? Na mesma época do famoso Aleister Crowley. E ele inseriu muita coisa de ocultismo no filme. Quem não entende de ocultismo como eu não vai reconhecer, né? Mas para quem entende, o filme também é rico nesse sentido, né? Inclusive tem uma cena, que eu acho que não vai ser um spoiler, porque é uma cena no início do filme, em que o servo do Nosferatu, ele recebe uma carta. E essa carta, a câmera inclusive, né, frisa bem, ela é repleta de símbolos e anagramas. E esse servo, ele lê essa carta como se estivesse escrito numa língua normal, assim, né? Ou seja, o Nosferatu possui uma linguagem própria. E esse servo compreende essa linguagem, né? Isso é algo que eu nunca vi em nenhum outro filme de vampiro, né? É algo muito interessante, né? Eu acho que assim, uma coisa bacana dessa questão da relação, né, que você está falando do expressionismo, que é também a variedade do expressionismo no cinema, né, que não é um movimento assim, são vários cineastas que estão trabalhando e cada um vai para um caminho, né. Se o Robert Wiene, né, no caso do Gabinete do Caligari, eu acho que é o expressionismo mais claro, né, que é justamente o mundo como expressão do eu, né, e tem todas aquelas formas distorcidas, depois é até homenageado pelo Woody Allen muito bem no Neblinas e Sombras, né, a brincadeira com o Gabinete do Caligari. Aqui eu acho que o expressionismo dele estaria mais no jogo das sombras, né, que é uma das coisas impressionantes que o Murnau faz. E uma coisa que eu acho que é muito interessante vocês verem o documentário da Fundação Murnau, é como o Murnau realmente ele se empenhou nesse projeto, né? Ele foi visitar, já viajou para trás das locações, inclusive a locação, aquela locação do castelo do Conde Orlok, né? Que é impressionante. E como muitas das locações, o documentário mostra, ele faz um mapeamento, algumas ainda estão quase idênticas, outras mudaram. Mas o interessante é que o Murnau, isso a gente não pode perder. Quando a gente vê esses filmes de terror antigos, a gente tem, às vezes, o mau costume de ficar sempre comparando com os atuais.
Mas na verdade você tem que dar um crédito muito maior aos antigos, no sentido que eles estão trabalhando, ainda mais o Murnau, ele não está trabalhando com uma tradição cinematográfica, ele está criando a tradição do zero. Então isso é realmente assim impressionante. Você imaginar hoje, quando você vai, por exemplo, ter um filme como por exemplo da série do Crepúsculo, né? A escritora, ela vai trabalhar com uma tradição que já vem na literatura desde o Polidori, está lá desde o século XIX, são mais praticamente 200 anos, né, de tradição vampiresca, e o cineasta que vai conceber vai trabalhar com décadas e décadas, filmes e filmes. Então assim, você tem material para se trabalhar, ele não, ele está criando do zero. E realmente o que o Murnau faz no filme, permanecendo fiel à estética que ele vai desenvolvendo nos outros filmes dele, ele faz um filme de terror realmente impressionante, né? Eu acho que assim, essa sequência, por exemplo, a sequência toda a sequência do navio, nessa cena em especial, né, que ele se torna, é muito bonito o texto, né, do intertítulo, que ele vai se tornar o capitão, né, o capitão desse navio da morte, né, desse pássaro que está chegando, né, e essa cena em si é uma das cenas mais icônicas do cinema, né, e inclusive, não sei se dar o spoiler, né, a cena em si do desfecho, da solução, né, do Nosferatu, é uma das cenas, a maneira que ele concebe aquela cena é uma das cenas mais bonitas, muito, né? Poéticas, assim. E o filme tem vários significados, e esse jogo das sombras, inclusive o card, eu queria tirar, que eu não estou conseguindo tirar, o card que tem, ele justamente é de uma exibição do filme mais recente, que tem aquela famosa cena da escada, né? Que ele vai, o Nosferatu, ele vai, na verdade, atacar, né? Ele começa a atacar, ele começa a vitimizar aquela vila, né, aquela aldeia alemã, né, que é uma cidade alemã, e aí tem uma cena justamente das sombras distorcidas, né? Então esse jogo de luz e sombras, que na verdade ele está fazendo aqui, e outras sequências, como a sequência, por exemplo, da carruagem, né? A sequência da carruagem, quando ele vai buscar o Harker, né? O Harker, na verdade, que tem outro nome aqui, que eu esqueci o nome aqui que ele muda, né? E aquela sequência, aquilo tudo, esse trabalho de sombras, os truques, isso tudo vai ser trabalhado depois, por exemplo. Eu estava trabalhando muito com Bava recentemente, e eu revi umas 2 vezes Maldição do Demônio. Maldição do Demônio tem uma sequência genial, que é a sequência da carruagem, do Yavutek, que vai pegar o médico, eu lembro. Né? E a sequência lembra muito. E o Bava, na verdade, gostava muito, devia gostar muito do Nosferatu, que tem várias coisas que você vê no Bava, do jogo das luzes, que venham as coisas do Murnau, remetem ao Murnau. Então, na verdade, assim, a influência do Nosferatu é assim gigantesca, é um daqueles filmes realmente incontornáveis do cinema, de modo geral. E muitas pessoas pediam que lançasse na caixa do expressionismo. A gente falou, vamos lançar na caixa de vampiros, porque assim, eu acho que você falou bem, ele tem, claro, é expressionista, sem dúvida, mas eu acho que mais importante ainda como filme fundador, né? Houve filmes de terror antes, claro, a gente sabe, mas é um dos filmes fundadores do terror no cinema e é uma grande referência, né? Até aqui, a gente pode até comentar, vocês que reviram, eu vi há muito tempo, né? Tem aqui essa é a famosa, nós lançamos pela Versátil, vamos relançar agora. Então quem não comprou vai poder comprar. Que é a versão do Herzog, né, com Klaus Kinski e a Isabelle Adjani, né? Também é uma versão super icônica, né, polêmica assim, nessa revisão, vocês podem falar aí. Eu via há muito tempo o filme do Herzog, eu gosto também dele. Eu acho, cara, é menor do que o do Murnau, mas pelo menos o Herzog ele não tenta imitar o Murnau, né? Que eu acho que o grande problema dos remakes, ou eles tentar imitar, como o Gus Van Sant fez no Psicose, eu acho lamentável, tentar imitar quadro a quadro, eu acho que não acrescenta, né? E aqui a gente vai falar do Ferrone, o 4º filme da Caixa, apesar de gostar muito mais do filme do Bava, o do Ferrone é muito bom também, e uma das grandes assim, méritos do Ferrone é justamente não querer imitar. Eu acho que nem a pessoa vai fazer um cover, você querer imitar o original, não acrescenta nada. Tem que botar suas características. Exatamente, no trabalho, né? Então, vocês querem falar um pouquinho do Herzog? Vocês que reviram agora recentemente, na verdade, sentindo com relação ao Murnau? Voltando à interpretação, né, do Murnau, a gente fez uma certa maratona de filmes vampíricos, né? E a cada filme que a gente via, o Nosferatu ele crescia mais. Isso é impressionante. Então, assim, a gente chegou na conclusão que ele é uma verdadeira obra-prima, né?
tanto do horror como de filme de vampiros. É sensacional, assim. O jeito que ele interpreta, né, o vampiro, vamos dizer, ele é extremamente trágico, né? Ele vive naquelas ruínas, solidão total, e que não é utilizado nos outros, né? Os outros ele tem lacaios, como é que a gente pode dizer? Ele passeia na cidade, né? Tipo no Drácula com Bela Lugosi, ele vai ao teatro, né? O Gary Oldman, ele fica lá passeando na praça, aquela coisa toda, enquanto o grande Orlok aqui, ele está sempre à margem da sociedade. Aí você falou muito bem, né? Porque na verdade ele é a figura angustiada, né? Uma figura soturna, né? E como isso que você falou muito bacana, vocês vão lembrar, como a figura do vampiro, né? E o que o vampiro quer dizer socialmente, psicologicamente, como vai mudando, né? Não só na literatura, mas no cinema, as representações vampirescas mudam muito, né? Então você falar assim, eu quero falar do vampiro no cinema, de que vampiro você está falando? Você tem que perguntar primeiro, muito hoje em dia. porque muda muito, né? Muda muito. E você falou bem, como realmente o Murnau ele faz uma interpretação bem particular do texto do Bram Stoker, né? É que o próprio Drácula do Bram Stoker, ele é bonitão, né? Ele galanteador, aquela coisa toda, né? E enquanto o nosso Nosferatu aqui, ele é uma figura repugnante, né? Ele uma figura meio animalesca, animalesca, né? Ele é selvagem, né? Não existe interrompendo, né? Não existe a máscara, não existe a ocultação. Isso. A maldade dele está impressa no Ele é uma força da natureza. Né? Isso que é interessante, que desde que, na verdade, ele vai receber o Harker, né? Não, o Harker, me desculpe, eu não lembro o nome do personagem exatamente, não sei se é Graf, não, Graf é o nome dele, vai ser o nome do personagem no filme do Nosferatu. Ele vai receber, ele já recebe com a forma, ele não oculta, ele no momento não muda. O Nosferatu, na verdade, com o Jorlock, né? Ele continua do início ao fim a mesma figura. Daí só voltando um pouquinho ao remake do Herzog, né? Ele caiu um pouco no conceito, assim, sendo comparado, né, com o do Murnau, mas a interpretação dele, ela tenta ser algo poético e bucólico, né? O Herzog ele conseguiu assim colocar umas características bem interessantes no filme, mas ao mesmo tempo ele inseriu outras que não acrescentam, né, em nada assim. Mas como o Fernando falou, esse DVD está sendo relançado pela Versace. Eu mesmo estou morrendo de vontade de rever, eu não consegui rever agora para o bate-papo. Ele possui uns porque eu vi há muito tempo. Possui um documentário. Realmente é. E assim, independente do Herzog, assim, dessas polêmicas de adaptação, é a grande fase do Herzog, né? O Herzog tem aquela coisa meio oceânica meio dele, né? Aquela coisa absurda aquela Fitzcarraldo. O Herzog é meio maluco mesmo e ele constrói aquelas coisas do nada. Então tem essa força de encenação do Herzog que é impressionante, né? E o Klaus Kinski está muito bem, né? E é o Klaus Kinski que é realmente a força motora do... a força ele é que nem nós perdemos aí o Christopher Lee, né, recentemente, mas o Klaus Kinski também, como o Christopher Lee, é uma figura, Vincent Price, são aquelas figuras maiores que a vida, né? São aqueles atores realmente que transcendem, né? E ele é uma figura já assustadora. É forte, é oponente. Quando aparece ali E o bacana do Klaus Kinski, ele era assustador na vida real também, né? Psicopata. Quem não assistiu, assista o documentário que tem sobre a relação dele, do Murnau com... a relação do Herzog com o Klaus Kinski. As coisas absurdas, né? As histórias que tem lá. E além do remake, tem também os Sombras do Vampiro, né? Que é bem interessante. Isso é bacana também, é interessante, que é o filme que mostra, os bastidores, os bastidores de maneira bem romanceada, tudo, com né? John Malkovich e o William Dafoe. O William Dafoe. Também tem um casting bom, mas assim, é um filme polêmico, tem gente que não gosta, umas coisas não são tão legais, mas eu acho que vale a pena ver tudo, porque, né? Assim, ele retrata os bastidores do Nosferatu, sendo que o William Dafoe, que faz o papel do vampiro, ele realmente é o vampiro. Então tem uma jogada bem interessante. Brincadeira. Tem umas brincadeiras tipo... Ele fica levando, né, uma ovelha, eu acho que é um filhote de boi, eu acho, não lembro agora, um novilho lá para o Nosferatu se alimentar, outra hora ele leva uma garrafa de sangue, daí tem um dia que ele não leva nada para ele comer, né? Daí o Nosferatu fala, realmente precisa do roteirista? Eu acho que não precisa, ele não vai fazer falta. Daí o diretor Murnau fala, não, tu não pode tocar na minha equipe, até o final do filme tu não pode comer ninguém. É o trato, né? Bem legal também. E dizem que na verdade o Max Schreck era uma figura realmente, né, bem assim, singular, né? O ator que interpretou o Conde Orlok, né?
Então, assim, o Echoes, não só a gente vai ver no Vampiros de Salem, mas até recentemente, uma série muito boa, recomendo a todos, Penny Dreadful, a primeira temporada do Penny Dreadful. Também tem vários outros filmes de terror, tem essa linha e quadrinhos que vão nessa linha nosferatiana de retratar o vampiro, né? A figura realmente é um ícone do terror, todo mundo reconhece. E tem uma revista, inclusive, de cinema muito boa, se você na Espanha, em algum lugar, que chama Nosferatu. Né? Ah, sim, claro. Que é uma revista famosa também. Até disponibilizou todo o arquivo na internet. Exatamente. E é um trabalho muito bonito da Fundação Brunal, que eles restauraram, um trabalho assim de pegar a melhor negativa, a melhor cópia. E é aquela coisa linda, eu até coloquei na época que eu vi no Face, né, das cópias tintadas, né? Que são aquelas cópias, né, são com as cores, né? Isso. Então tem várias, né? Ele trabalha muito bem para os registros, né, da noite, com as cores também no filme, né? Uma hora amarelado, uma hora fica isso. ciano, interessante. E tem várias cenas, se for discutir, dá para fazer um bate-papo só sobre ele. Há várias sequências geniais, a sequência do espelho, quando o personagem ele percebe, ele suspeita, né? Na verdade ele olha, ele vê que ele acha que são moscas, né? Que estão mordendo, né? Que já são as presas no pescoço. Tem um corte no dedo também. Corte no dedo. Legal. É realmente muito, muito bom. Né? Tem uma outra coisa também que eu gostaria de comentar sobre o Nosferatu, é que o personagem que seria o Van Helsing, ali recebe outro nome, né? Professor Butter, uma coisa assim. É um Paracelsiano. Paracelsiano. Que ele coloca, exatamente. Ele mostra ali que na legenda está como pólipos com tentáculos. Eu não sei se é uma espécie de parasita aquilo. Parasita. Né? Tem essa analogia com... Tem essa analogia, né? Ele é apresentado mostrando essa criatura, digamos assim, né? E o Nosferatu é isso também, né? O Nosferatu ele é uma força da natureza que vem para destruir, né? Tanto que quando ele chega, junto com ele vem a peste, vem os ratos, as pessoas começam a ficar doentes, né? Então, ele é como um maremoto, um terremoto. Ele é uma coisa, realmente é uma coisa animalesca, é uma praga, né? Então, assim, não tem aqui aquela conotação da sedução propriamente dita, o que tem, claro, a relação dele com o lacaio, né, do mestre, mas que é mais uma relação também animalesca. A própria figura do lacaio já é uma figura também animalizada um pouco, né, uma figura excêntrica. E novamente, eu acho que é uma das melhores interpretações, assim, porque o jeito que ele tá no filme, quando ele lê a carta, ele sorri, né, ele fica feliz, quando ele foge também lá do manicômio, é muito interessante. E sem dúvida, os outros filmes de vampiro também vão beber muito nessa figura do lacaio que fica, né, alucinado, esperando o mestre. Não, isso é muito influente. Então, realmente, assim, é como você está vendo o DNA de tudo que está acontecendo, né? E uma outra coisa última que eu vou falar sobre o Nosferatu. Ele foi lançado no Brasil 8 anos depois do lançamento, né? E deram um título muito estranho. Foi muito bacana, vocês postaram, eu achei muito engraçado, né? Ele saiu aqui no Brasil como O Lobisomem, tendo como subtítulo O Vampiro de Nosferatu, como se Nosferatu fosse uma região. Fosse uma região e o lobisomem, nossa, muito criativa a associação, né? Com o lobisomem. Seria um lobisomem, né? E tem uma piada pronta, né? Que nessa época, 1931, enfim, lobisomem não se escrevia como se escreve hoje. Se escrevia com SH, era lobisomem. Na verdade era lobis-homem, né? Como lobisomem, se fosse isso, né? Então parece uma piada pronta quando você vê o cartaz do filme no Brasil de 1930 e poucos, porque, né, lembra até do Zorra Total, daquele personagem. Realmente. Sacanagem com o Nosferatu. E aí, assim, você vê que a tradição é tão grande que aqui na caixa tem um limite, né? São 2 DVDs, 4 filmes. Aí tem que pular, né, de décadas, a gente vai lá pra frente, né? Com Noite dos Demônios, que é um filme raríssimo. Aí eu reconheço aqui, agradeço muito César Almeida, do Cemitério Perdido, dos filmes B, ele que lista lá. E é um filme que, assim, só os conhecedores mesmo de terror tinham acesso, conheciam, comentavam, que é um diretor italiano, Giorgio Ferroni, que tem muito uma carreira no Faroeste Spaghetti. Ele tem um precedente de filme de terror, um filme de terror muito bom que eu espero lançar ainda pela Versátil, que é uma obra-prima do gótico italiano, que é justamente O Moinho das Mulheres de Pedra. Né? É um filme maravilhoso, um filme raríssimo, né? E ele tem tudo a ver, ele já na verdade está trabalhando com uma tradição e indo para frente, né? O que tem no cinema italiano, a gente vai falar um pouco, tem que falar, porque para falar do Noite dos Demônios, a gente tem que remeter a um filme anterior, contextualizar, porque o Noite dos Demônios, ele é uma nova adaptação do Vurdulac, né, uma novela
que vem da tradição, muito interessante, a tradição russa, do Alexei Tolstói, que na verdade até tem uma discussão entre quem gosta de terror, os analistas de literatura de terror, que o Vurdulak ele se encaixa tão bem na tradição do vampiro, né, como na tradição do zumbi. Então, na verdade, ele é uma criatura que é meio zumbi e meio vampiro. E tem, eu acho muito bacana a ideia do Vurdulak, daquela relação com os entes queridos, né, que na verdade eles voltam, né, eles vão vampirizar aqueles que eles amam, né. Então isso é muito interessante, então essa tradição, a tradição russa, né? E que o porquê o Ferroni vai chegar nela. O livro vai ser conhecido mais por causa do filme do Mario Bava, né? O Mario Bava tem Três Máscaras do Terror e Tre Volte nella Paura, né? Que é o filme do Mario Bava, que é feito posteriormente ao Maldição do Demônio. Se não é a Maldição do Demônio, o pessoal fala que o Bava é lembrado pelas todas as cores da escuridão, né? Pelo justamente os filmes coloridos do Bava, né? Com aquele trabalho de fotografia, com aqueles vários filtros, que você olha e você vê que aquilo é baviano, né? E aí eu agora revendo, eu vi muitas coisas do Bava, a gente lançou muita coisa do Bava, não lançamos ainda as três máscaras do terror aqui, que se chama no Brasil, né? E eu fui rever justamente o Vurdalak, que é assim, o Três Máscaras do Terror, para quem não viu, são 3 contos que o Bava adapta, é uma trilogia. Começa com o Telefone, que já é um pré-giallo, né? Tem mais coisa do giallo, muito belíssimo filme. Aí vai para o Vurdulak, que é estrelado, né, protagonizado pelo Boris Karloff, tem o Mark Damon também, mas Boris Karloff tem a grande figura, né? E depois para o Gota d'Água. Gota d'Água, quem não sabe, não viu ainda, veja, Netflix já está para baixar há muito tempo. Babadook, que é um ótimo filme de terror recente, em que a diretora faz uma homenagem a uma cena justamente do Gota d'Água, né? Que é o 3º episódio do Três Máscaras do Terror. Então, ele vai lá no Vurdulak e é interessante porque é como quem achou a Maldição do Demônio, se a Maldição do Demônio tivesse cor, né? Se o Bava tivesse feito Maldição do Demônio colorido. Apesar que eu acho que é um preto e branco tão expressivo, que é uma coisa dos preto e brancos mais bonitos do cinema, a Maldição do Demônio. E aí o Maldição do Demônio, se fosse Maldição do Demônio em cores, é o Vurdulak. Então o Vurdulak é o gótico italiano do Bava em cores. É uma coisa impressionante, né? E assim, o Bava tem toda aquela estética, o que nem falou, cada frame você poderia, né, a pintura fazer. E é bacana que assim, o Bava vai por uma linha, ele desenvolve, cara, ele tem uma menor duração, uma síntese maior. E se o Bava tem que trabalhar com a síntese, reduzir aquilo, resumir, o Ferroni tem que fazer uma análise, ele tem que desenvolver. E o Ferroni faz uma coisa muito legal. Primeiro, ele não quer imitar o Bava. Ele não vai imitar o Bava, ele já passa, muda, né, a época, já faz uma coisa contemporânea e ele já, na verdade, na verdade, eu acho que se distancia bastante do gótico italiano, tem algumas coisas do gótico, mas ele já está antecipando, a gente vai até falar que vocês falem mais da questão do gore, né, que ele trabalha já um pouco disso. Então, assim, eu vou abrir para vocês comentários, depois eu faço um outro comentário, mas é um belo filme, quem não viu ainda... Tá perdendo, vale a pena. Não, pode falar. No caso, não, como o Fernando falou, o Vurdulak ele se distancia do lance do vampiro pelo fato dele ser um pouco de zumbi, né? Isso seja mais interessante pra gente que gosta de cinema italiano, que também dialoga muito bem, né? E no caso, o Giorgio Ferroni, ele fez o Moinho das Mulheres de Pedra. Na época foi 60, né? Acho que é 63, 62, assim, é um dos primeiros do gótico italiano, é a grande fase do gótico italiano. E visualmente é um filme lindo, assim, eu considero também um filme excelente, ele trabalha muito com as cores. É mais baviano, eu acho que o Moinho das Mulheres de Pedra é o filme do Ferroni baviano. É um dos filmes mais próximos, que o Bava não fez. Mais próximo da estética do Bava, né? Tirando assim, daí também é interessante que o Ferroni, ele também já tenta readaptar, porque o Bava trabalha com os castelos, lá ele trabalha com moinho, mas tem a mesma coisa de ser em locais fechados. O trabalho de cor, né? O trabalho de cor, parede verde, parede azul, né? É muito bem trabalhado. Mas o A Noite dos Demônios, ele é um filme de 72, né? E nisso o cinema popular italiano, ele já estava, né, dialogando com uma violência estética, né? Uma violência mais
como a gente pode dizer, visual mesmo, assim, grosseira, né? Então, no começo, né, da Noite dos Demônios, tem uma sessão que tem uma narração, a gente pode dizer, picotada, assim, que são várias imagens, que ali ele já insere o que era predominante no gênero, que era nudez, sangue. O sangue, no caso, era bem vermelho, né? Porque tem uma cena muito impressionante, um plano, né, que é tirando o coração, né, segurando o coração na mão, coração pulsante. É interessantíssimo, assim. Aí já tem a questão da nudez, closes, né, pelos pubianos, podemos dizer assim. É bem aquela coisa de exploitation mesmo, né? Anos 70. Então já está inserindo dentro, né, do filme de, vamos dizer, horror, e depois o Oráculo ele vai falar mais, o A Noite dos Demônios, ele se encaixa como um gothic horror. Né, a gente leu ali... É perfeito, são as duas coisas, eles né? possuem as 4 características. Só que, ao mesmo tempo, ele dialoga com essa fase mais anos 70 e essa readaptação do Wordulac, ela, como, né, o Fernando falou, ele inverte completamente a questão do Bava ali, né, que é aquela aldeia, e ali já tem carro, né, podemos dizer assim, né? Mas também né, ele é um gothic horror por possuir as características, só que ao mesmo tempo ele já dialoga com os filmes dos anos 70 do cinema popular italiano. Até os efeitos especiais, que é do Carlo Rambaldi, que trabalhou com Fulci, Argento, Bava, né, eles ficam bem explícitos ali, né? E só para finalizar aqui, no caso do Carlo Rambaldi, ele foi o que criou o ET, né, do Spielberg. Muito importante, e trabalhou, né? Também efeitos no especiais. Até a boquinha do alien que sai lá foi criado pelo Carlo Rambaldi. Eles foram na Itália chamar ele para desenvolver o mecanismo. Interessante. E o Rambaldi é um discípulo do Bava, inclusive dá o depoimento no documentário sobre o Mário Bava, que está na caixa do Mário Bava, né? Reconhecendo a importância do Bava para os efeitos especiais, né? Sim. Então, eu queria puxar o gancho do gótico, né? Okay. O cinema gótico, o horror gótico italiano, ele começa em 57 com I Vampiri, que é do Riccardo Freda, e o Mário Bava também depois assumiu a direção do filme e tal. E aí ele vai até o final dos anos 70. Ele durou ali umas 2 décadas, ele gerou uma boa quantidade de filmes. E o horror gótico, ele sempre tem uma ambientação, que geralmente é um castelo, um vilarejo, sempre uma coisa bastante tétrica, né? Uma coisa dark, assim. Ele sempre tem a presença de um monstro clássico, né? Seja fantasma, lobisomem, vampiro, bruxa, um cientista maluco que cria um monstro, tipo um Frankenstein. A figura feminina, ela é sempre dúbia, a gente nunca sabe se ela é confiável ou não, uma coisa meio fatale, que até lembra o cinema noir, que também dava esse tratamento, né? E uma coisa também que eu acho muito interessante, os humanos, eles muitas vezes representam uma ameaça maior do que os monstros, né? Eles são capazes de cometer atos assim... Ou seja, muito antes do Walking Dead, né? Sim, né? Porque o Walking Dead explora bastante isso. Na verdade, o Paulo Romero já mostrava, então, assim, muito antes, né? Então, o humano que é o pior monstro, né? Exatamente. E A Noite dos Demônios tem todas essas características que são predominantes do horror gótico, né? Mesmo elas se passando nos dias, né, sendo contemporânea e com colorido e tal, mas ela tem lá o vilarejozinho, lá onde o protagonista se perde. Que eles passam vários, né, ali dentro também, né? Tem o monstro, que seria os Wordulacs, que é esse híbrido de vampiro com zumbi. A personagem da Agostina Belli, a gente passa o filme inteiro sem saber se ela é confiável ou não. A famosa Zdenka. Né? Fica aquele clima ali. E os humanos, né, que também não geram muita confiabilidade, digamos assim. A gente, né, fica sempre preocupado ali no que eles irão fazer. Da Agostina Belli, né? Para quem conhece e gosta do cinema italiano, o protagonista é o Gianni Garco, né? É o Gianni Garco, super importante, do western italiano. E tem uma coisa bacana, assim, a música do Giorgio Gaslini, também. Que assim, é uma coisa que estava até comentando, a gente saiu ontem, estava comentando como essa tradição, né, essa coisa italiana, daquelas músicas, né, o Bava usava muito isso, né, aquela coisa melodramática, né, aquela coisa sentimental, né, e isso daí, esse filme tem essa música que é uma música triste, né, dramática, né, e ele explora bem, tem essa questão romântica trágica, né, sim. E isso é uma coisa muito da sensibilidade italiana. E tá no cinema de horror italiano, no cinema gótico, vem muito isso, né? O Chicote e o Corpo, por exemplo, do Bava,
que tem aquela música, a gente até brinca, né? A música chora na tela, né? O Bava coloca aquela música e aí tem aquela coisa mórbida com essa coisa do amor, do melodrama familiar. Então é uma coisa, é muito italiano. O filme do Ferroni, e você falou bem, é muito assim, bastante italiano, né? O que eu falo que assim, eu gosto mais do Bava, que eu acho que o Ferroni é um ótimo diretor, mas o Bava tem aquela questão de construir cada imagem, né? É um trabalho artesanal, que nem você falou, é assim... Bava é Bava. Como ele vai solucionar a inteligência visual do filme do Bava, é que nem o Hitchcock, né? Que é muito... A gente sempre fala do Bava e lembra do Hitchcock, que tem muitas semelhanças. Como o Bava e o livro do Truffaut, que a gente conversou do Truffaut ontem, é um bom começo. Se ele pega o livro do Truffaut, vai ver os filmes do Hitchcock, você entende o Hitchcock como cineasta visual. Aí você vai ver o Bava, que também é um cineasta visual. E como o Bava é inteligente no Vurdulac. As soluções visuais que ele faz, e sem falar isso na ambientação, né? A ambientação, a fotografia, o plano final, né? Aquela coisa, a ideia que ele faz assim, tem coisas incríveis, né? Assim, o momento que eles vão para tipo umas ruínas, não sei se seria um monastério, né? E como ele resolve a cena, assim, um pouco, assim, o Bava tem aquela da sutileza, né? De como que ele vai resolver, né? Então, assim, o Ferroni também é muito feliz. O Ferroni tem grandes acertos no filme. O final, quando eu postei, a pessoa comentou, o final do Noite dos Demônios é um final, tem o clímax e tem o epílogo. Ele explora bem isso, as diferenças, né? Então, assim, o epílogo é forte também, mas o clímax é muito forte. Na floresta é uma cena, assim, realmente bem marcante, usando bem a violência, né? O Ferroni, ele era um documentarista antes de se tornar cineasta, né? Ele fez 30 longas e ele passou por todos os gêneros possíveis e imagináveis, né? Só que ele ficou muito famoso pelos faroestes, principalmente aqui no Brasil por causa do Dólar Furado, né? Com Juliano Gemma. E ele assinava esses faroestes com o nome americanizado, era Calvin Jackson Paget. Mas, enfim, no horror, embora ele só tenha feito 2 filmes, né? Que Moinho das Mulheres de Pedra e A Noite dos Demônios, foi onde ele mais se destacou. De tudo que ele fez, onde ele realmente brilhou foi no horror. Uma pena que ele só tenha feito 2. Tenha feito só 2, exatamente. São esses 2 mesmo. E é interessante que realmente assim, ele também está sinalizando, como ele falou, anos 70, porque o gótico italiano tradicional, que era o gótico nos castelos, essa coisa toda, já nos anos 70 já não se produz muito mais. É o ano 60 é o auge. Para ter uma ideia, um ano antes, na mesma época, o Bava estava fazendo Banho de Sangue, que já é um outro caminho, o Bava dos anos 70. E o Bava vai retomar um pouco esse gótico, mas já com uma pegada de exploitation de gore Os Horrores do Castelo de Nuremberg, que vai ser o filme que vai permitir ele fazer o Liso e o Diabo, né? Então, depois Noite dos Demônios, que eu acho que realmente vale muito a pena, é a grande pérola da caixa, que muita gente não tinha assistido. Aí a gente vai, né, para os Vampiros de Salem, sair da caixa para a parte da cronologia, final dos anos 70. Tem até a polêmica que a gente estava falando, né? Que antes de passar para eles, que o título é baseado num romance do Stephen King, o segundo romance dele, que no Brasil vai chamar A Hora do Vampiro, né? Silent Lot. Mas na verdade que o título do romance em português ele entrega, né? Ele é um spoiler, né? Que já fala de vampiro. E eu também dei o spoiler aqui nesse título, porque assim, quando saiu aqui no Brasil, a informação que eu tenho que ele passou com a Mansão Marsden, né? A informação que quando ele passou, né, a primeira vez, né? Mas assim, eu nem falei para eles, já ficou tão conhecido, todo mundo sabe que é vampiro, né? Não tem mais o porquê. E é o título, se você põe a Mansão Marsden, muita gente não vai saber que filme que é, não né? Vai fazer a ligação, né? Vai fazer a ligação. Então, Vampiros de Salem é muito mais comercial e também não é um título ruim, né, nesse ponto, mas eu acho que tem essa questão, eu quero que vocês falem, depois a gente comenta, dessa questão do spoiler, da construção do filme, né? Que eu acho que é um dos grandes achados, a construção, como o Toby Hooper constrói, o Stephen King também, um romance, né? No caso, como ele falou, a direção do Toby Hooper, na época ali dos anos 70, ele era um expoente de horror, né? Podemos dizer assim, dos Estados Unidos ali, que ele tinha feito o Massacre na Serra Elétrica, então ele era o expoente no momento. A gente estava até comentando que anos 70 foi bem rico ali também, tinha o Wes Craven, né, tinha vários. Foi uma grande década do horror, no cinema americano, né? E quando o Stephen King ficou sabendo, né, que queriam adaptar, ele queria que o script fosse escrito pelo Richard Madison. Só que o Richard Madison, não lembro agora se é 2 anos antes, 5 anos antes, ele tinha feito aquele Drácula que foi dirigido pelo Dan Curtis com o Jack Palance.
Então ele não tinha mais o que acrescentar, né, ao gênero, talvez por isso que ele não tenha pego, né, para o script do Vampiros de Salem. E na direção, ele queria o Jorge Romero. O Romero, isso foi nisso mesmo. Em 77 tinha feito o Martin. Pô, não tem mais o que o Romero Aliás, fazer. o Martin do Obras Primas do Terror 2 vale muito a pena. Quem não assistiu... Ele desconstrói, né, a mítica vampiresca de uma forma incrível. E daí o Stephen King queria o Romero e também não conseguiu, porque também penso que o Romero não tinha mais nada a acrescentar ao gênero, não ia fazer um filme mediano, né? E acabou, né, saindo o Vampiros de Salem com duas pessoas que não seriam a primeira escolha, né? E, né, como o Fernando falou, referente à construção do filme, para mim, ela, além de dialogar, né, bastante com o Nosferatu em si, a gente já vê pela figura do vampiro, né? Pois no livro ele é representado de uma forma normal. Né? Não é essa forma. Não é aquela forma ali. Nosferatiana, né? Ele é uma homenagem, não tem como, né, dizer que não. E até ele aparecer, na verdade, tanto no livro como no filme, tem algum bom tempo, né? Então o filme possui uma sensação fantasmagórica, assim, né? No suspense, ele é muito bem construído, assim, os climas. E quando começa a acontecer, né, os vampirismos ali, me remeteu muito ao Vordulac. Pela questão que o primeiro que acontece é aquela criancinha mais nova, né? E o primeiro que ele vai aparecer é o irmão dele. Que é a grande cena, na verdade, assim, que vários livros eu até trouxe para mostrar para vocês, porque isso é antológico, a sequência do menininho na janela. Né? Você entrou para a antologia dos filmes de vampiro. E é fantasmagórica também. É fantasmagórica. É realmente uma cena incrível, né? Muito bem feita. Né? E tá em todos os livros aqui. Você é uma antologia lá na Inglaterra sobre vampiros na televisão, na tradição do cinema. Tem essa foto, né? E o que vai acontecendo aqui, né? Que me lembra muito o Vordulac é isso. Ele vai atrás do irmão que ele mais gosta. Depois, eu não tive essa associação, realmente é interessante. E aí, por acaso, né, e já o que eu acho interessante também é que já tem novas características que são inseridas nos filmes de vampiros mais atuais. Que ele fica naquela janela ali e pede pro irmão abrir. Ele não chega e invade a casa. Então ele só vai entrar se o irmão convidar. Que é uma tradição, né? Uma parte da tradição vampiresca, né? Nos elementos, né? Por acaso o irmão dele deixa e ele vira vampiro. A hora que o irmão dele vira vampiro, ele vai na casa do seu melhor amigo. Então é tudo lá. Nossa, eu não tinha feito associação. É realmente interessante. E vai nessa cadeia, assim, né? Então, daí eu não sei se realmente que eu acabei não lendo o livro do Stephen King, se isso tem lá relação, se foi uma homenagem ao Stephen King, né, junto ao... o Stephen King, eu realmente não li agora, assim, há muito tempo, né? Mas assim, eu lembro do Stephen King, tem aquela questão dele dele fazer o próprio Drácula, né? De uma releitura do Drácula, né? Então ele está trabalhando, você tem várias homenagens na narrativa, e você vê que a filme trabalha com isso, homenagens, quem conhece o Drácula do Bram Stoker, né? E as questões todas que são apresentadas. Então, por exemplo, a figura do lacaio, como é preparado, uma coisa que, por exemplo, que está no Bram Stoker, está no filme, que é muito gótica, na verdade, vem a tradição do gótico do século XVIII para o XIX, mais até que da tradição vitoriana, que é justamente esse trabalho da atmosfera. Se cria uma atmosfera, que você falou, demora para aparecer. Então a atmosfera gótica que é construída, né? Ela é longa, ele cria a atmosfera para depois introduzir o elemento explícito. Né? Primeiro é sugestão e depois... Spoiler, tu pensa que é um fantasma, o próprio trauma do protagonista, né? Tu não sabe se... Porque ele viu o ex, né, dono da casa lá, enforcado no caso. Daí tu não sabe se realmente é um fantasma, se a casa é uma maldição... A obsessão com a mansão, né? Que é muito também lembra de Edgar Allan Poe, sim, né? Com a casa de Usher. E o visual da mansão é uma coisa incrível, né? Um dos destaques, assim. Tudo podre por dentro. É muito bem feito, né? Eu acho que assim, talvez, não sei se vocês concordam comigo, uma coisa que me chamou muita atenção foi o modo que o Tobe Hooper, ele é uma série de televisão, né? Ele tem todas as contingências, as limitações da série de televisão,
mas como ele filma de maneira cinematográfica, né? Ou seja, é como quando o Rossellini vai para a televisão, vários cineastas vão para a televisão e começam a trabalhar a televisão como um novo meio de maneira cinematográfica. Mas preserva os não o planos, que aconteceu aqui no Brasil, que as pessoas fazem cinema como televisão. Cara de novela. Né? Com cara de novela, que é o contrário, né? E aqui não, lá você está fazendo televisão com cara de cinema. E é um filme muito cinematográfico. Né? Você vê que assim, como o Tobe Hooper, a inteligência visual do Tobe Hooper no filme inteiro é muito interessante, como ele constrói, tem várias cenas. Os planos também compostos, consegue dar susto. Né? Não é gratuito, tu não espera. O modo que ele desenvolve os personagens é muito interessante também. Né? O filme é como o Fernando falou, ele não tenta fazer algo para televisão, ele tenta fazer cinema. Tenta fazer cinema. E tem algo também que eu acho muito interessante, que tem um personagem mirim, que ele é fanático por horror. Isso é ótimo, isso é muito bacana. Ele é repleto de máscaras, de pôsteres e tal. E ele é um personagem que posteriormente confrontará o vampiro, tentará confrontar o vampiro. E ele se considera conhecedor de conhecimentos para enfrentar o vampiro, justamente por ser um fã de horror. Isso é algo que depois aparece no Garotos Perdidos, dos molequinhos que leem gibi e não, eu sei como matar vampiro e tal. Mas o Tobe Hooper faz isso de uma forma muito mais convincente, na minha opinião. É verdade. Tem essa metalinguagem, essa brincadeira com a própria tradição, do gênero, né? E esse garoto, ele também, eu encaro como um duplo do protagonista. Ele parece muito o protagonista do filme. Parece ter filho, parece, né? Parece a versão jovem do protagonista, né? Essa relação do duplo é muito interessante também no filme. O duplo é uma constante, né, na literatura de horror, né, os duplos, né? Então, se você pegar, tem uma longa tradição, vai do Poe, vários escritores, né? Então, assim, realmente é um achado, assim, acho que não demorou muito para sair em DVD aqui no Brasil. A primeira vez, acho que nem tinha saído em VHS, né? E acho que, assim, vale muito a pena a versão integral da série. E ainda mais, assim, você vendo todos esses filmes de vampiro e fazendo essas possíveis, várias relações, né? Tem duas curiosidades também do Vampiros de Salem. Uma é que ele tem uma continuação chamada Retorno a Salem Slot. Nossa, é terrível. Dirigido pelo Larry Cohen, tem até o Samuel Fuller. Que é o cara famoso do monstro, né? Não Nasce um Monstro, né? E infelizmente é uma bomba. É uma bomba, apesar de ser do Larry Cohen, é uma bomba. Tem o Samuel Fuller, muito engraçado, como ator. É o grande diretor Samuel Fuller, né? E uma outra coisa é que existe também uma versão recente, chamada Mansão Máscara, daí no caso esse Rob Lowe, né? Pela Warner como Mansão Máscara, com o Rob Lowe, com o Donald Sutherland e com o Rutger Hauer no papel do vampiro, né? Que, de certa forma, ele é até mais fiel ao livro do Stephen King. Mas não é tão bom quanto a versão do Tobe Hooper. É o caso no caso assim, apesar de você ter falado assim, do Stephen King, eu até comentei que o Iluminado, né, foi um caso engraçado, porque eu nunca tinha lido o livro. Aí eu fui ler o livro esse ano. E aí, assim, eu adoro o Kubrick, gosto muito do Kubrick e tal, gosto do filme, né? Mas aí realmente, depois que você lê o livro, aí você entende algumas restrições que o Stephen King faz ao Kubrick, né? Porque o Kubrick realmente é uma visão muito pessoal, eu acho que todo cineasta, quando adaptar, não precisa ser fiel, ele tem que fazer a versão dele mesmo, como o Coppola fez no Apocalipse Sinal, mas eu acho que é complicado, realmente a versão, o Iluminado, são duas coisas muito diferentes, então o livro e o filme são totalmente diferentes, assim... e realmente algumas escolhas do Kubrick hoje eu não gosto tanto como antes, mas como cinema é inegável que o filme do Kubrick é assim, icônico, né? E é muito melhor, né, enquanto cinema do que a versão para televisão, a minissérie, que apesar de ser muito mais fiel ao livro do King, né, mas não é tão feliz. Sim. E acho que é o mesmo caso aqui, né, a minissérie era mais fiel, mas não é tão feliz quanto a série do Tobe Hooper, né? Exatamente. Porque aquela velha discussão, uma eterna, daria a fazer uma discussão sobre essas questões de adaptações, né? Sim. Que a gente tem muito essa questão da fidelidade, a gente cobra muito de fidelidade dos diretores, que eu acho que não deve cobrar, né? Depois temos... que é um cult, né? Se tornou um cult com o passar dos anos, é muito interessante, né? Eu lembro que foi um filme que eu trabalhava na 2001 em VHS, me chamou muita atenção na época, a capinha, uma capinha que era uma cena, é um spoiler a capinha, né, do VHS, me chamou muita atenção e eu peguei e assisti, e naquela época já, mesmo tendo visto pouco filme, foi um filme que me chamou a atenção, achei um filme diferente, que é a primeira coisa, acho que quando você assiste Quando Chega a Escuridão, né, que é um filme, né, diferente, que você está vendo algo que assim, não é o comum, né? Que aí você fala, um faroeste vampiresco, o que está acontecendo lá?
É uma coisa assim estranha, logo no início do filme, e a Kathryn Bigelow, ela trabalha muito bem isso no início do filme, e durante o filme todo, né? E é interessante porque depois a Kathryn Bigelow, ela vai se tornar uma diretora respeitada, né? Respeitada porque é sempre assim, filme de terror o pessoal não respeita, né? Infelizmente. Aí tem esse preconceito. Então ela vai se tornar respeitada, vai ganhar o Oscar, né? Com Guerra ao Terror, vai ser, acho que, indicada novamente com a Na Hora Mais Escura. Né, tem a curiosidade que ela foi casada com o James Cameron, depois estão separados, e fez esse filme que acabou sendo ofuscado, infelizmente, pelo Garotos Perdidos. É o primeiro filme dela, né, que foi assim, né? Produzido e lançado quase na mesma época. Você até fala no making of, uma semana antes, uma semana depois, algo assim. Isso é uma questão de dias. E daí a grana, né, de promoção. O filme dela foi pseudo-independente, a primeira direção dela, né? E o Lost Boys, o Joel Schumacher, com uma produtora atrás, divulgando pro país inteiro. Né? E acabou, na verdade, matando o Quando Chega a Escuridão. Mas o Quando Chega a Escuridão depois se vai se tornar cult. Ele vai se tornar nos festivais. E hoje, assim, tem um grande status. Foi um filme que, assim, que o tempo fez justiça, né, ao filme. O Near Dark, né, também conhecido pelo título original. Então quero que vocês falem aí do Quando Chega a Escuridão, que é uma raridade também que não tinha saído em DVD aqui no Brasil. Uma curiosidade é que ele reaproveita uma parte do elenco do Alien, né? Tem 3 atores do Alien nesse filme, né? E um deles, que é o Lance Henriksen, que faz o chefe dos vampiros, ali, o líder do bando, né? Tem uma história muito curiosa que eu fiquei sabendo através do DVD, que tem um bônus incrível. Tem um make-off longo, Foi excelente o make-off. Ele próprio que aplicou as unhas grandes na mão dele, ele fez a maquiagem, ficou super magro para os ossos ali aparecerem, né? E o laboratório dele como ator foi agir como vampiro nas ruas, assim, ele dava carona para a pessoa. Isso é engraçado. E agia como se fosse um vampiro. E quanto mais a pessoa ficasse assustada, mais feliz ele ficava, porque ele pensava... Estou no personagem. Do personagem, exatamente. Isso mesmo. E ele criou toda uma história, um background ali pro personagem, né? Nossa, muito legal, né? Mudaria um filme, né? Poderia ser feito um que eles filme até falam de fazer, né? Porque eles seriam dos confederados. Agora tem essa discussão nos Estados Unidos, a bandeira confederada, né? Que são sulistas, né? Escravocratas lá, com aquela bandeira, né? Que é do X lá das estrelas. E aí, na verdade, eles eram uma tropa, a história, né? Que seriam da tropa, começou dos que se perderam, eram os confederados, né? Então já eram malignos na raiz, né? A história desse bando aí vampiresco, né? Certo. Depois, como o Fernando falou, ele foi ofuscado ali pelo Lost Boys. E o que eu acho mais interessante é que, no caso os anos 80, ele é meio marcado já pelo início daquele horror mais teen, né? Então a gente tem Uma Hora do Espanto, que é um filme de Nossa, que marcou, né? Toda uma geração. Marcou uma geração, e ele dialoga com a comédia teen. É que já tem também os anos 80, aquela coisa do terrir, né? Do terrir, isso, com o próprio, depois o Retorno dos Mortos Vivos, né? Isso, até A Noite dos Arrepios, que a gente lançou, tudo. Isso. E daí tem o Lost Boys, que ele também é juvenil, aquela coisa toda. E o filme da Kathryn Bigelow, ele vai para completamente ao contrário. Ele não tem nada disso, né? Ele é uma recriação ali, né, da mítica vampírica, podemos dizer assim, completamente diferente desses outros filmes. Os vampiros ali, eles são basicamente marginais, né? Eles vivem à margem da sociedade, são extremamente violentos, né? E matam para se alimentar. Né? É uma coisa realmente de sobrevivência, né? Então eles têm todo um modo operante assim, o que eu mais gosto nesse filme são os pequenos detalhes. É um filme de pequenos detalhes, isso mesmo. Tu começa a ver os próprios personagens, cada um com as suas características, eles criam uma família, né? Tem o pai, não, e tem a figura, né? Aquele menininho, né? Que na verdade não é um menino, né? Mas é um velho, né? Adulta, que é o Homer, né? Isso. Daí, tu vê a criança ali, tem 12 anos, ele tá fumando, né? Ele mata falando palavrão, daí até a mãe dele é mais nova que ele. E ela vem dar esporro nele, mas ele é uma criança adulta, ele é muito mais velho que ela, mas é uma criança, né? Tem até uma parte que ele pega lá uma menininha, né? Que é a irmã do protagonista, que a gente ficou brincando ontem, né? Será que aquilo ali seria pedofilia? É verdade, porque na verdade, assim, aparentemente ele tem a mesma idade, mas ele não tem a mesma idade para ser vampiro. Daí ontem eu até lembrei que quando ele pega ela, leva pro quarto, ele leva ela para ver um desenho animado. Não, tem várias ironias, tem várias pequenas, é uma criança ainda, é verdade. Eu acho muito legal. Então, assim, quando vocês verem Quando Chega a Escuridão,
Eu acho que dá para ver uma, duas seguidas para tu ver a riqueza de detalhes. Os pequenos detalhes, eles para mim é o que torna o filme um destaque, assim. Lost Boys, por favor, né? Não precisava nem ter sido lançado. Lost Boys tem aquela coisa afetiva, de gostar, de marcou a geração, mas quando você vai realmente rever, você vê que... O problema é que eu, na minha opinião, assim, eu detesto o Schumacher, eu acho um péssimo diretor. Assim, mesmo o filme que ele poderia fazer muito bem, que é Um Dia de Fúria, ele estraga no final, né? Assim, Um Dia de Fúria, aquele final, assim, é um final mais careta que tem, né? Então, assim... É uma pena, assim, então ele tem aí a mão do Schumacher, a mão do Michael Bay, né? Esse pessoal é difícil de falar, né? Mas assim, a Kathryn Bigelow, eu acho que ela é realmente ela é talentosa e é um filme sutil, né? Sim. É um filme de sutilezas, eu acho. Outra coisa é que ela abre mão de várias coisas que são comuns aos filmes de vampiro. Então não tem a coisa da cruz, do lago. Não, e na verdade é uma coisa que eu reparei, vocês podem falar, vocês reviram agora, eu revi para fazer aqui o DVD. Eles não têm as presas. Não tem. Eles tem muito sangue, tem sangue de morder com a boca, mas não tem presa. Sim. Né? E a única coisa que ela manteve do mito vampírico assim, é a questão do sol. O sol. Inclusive tem algo muito interessante que quando eles pegam o sol... E trabalha muito bem o sol, aliás. Né? Eles sai fumaça do corpo, assim, né? E na época não tinha os efeitos especiais de hoje em dia, então eles colocavam uns canos, né? Nossa, essa história é engraçada. A roupa dos atores para ficar saindo aquela fumacinha, né? Aquela fumaça. Fica muito bem feito na tela, a imagem é muito boa. E uma outra coisa também interessante é que o protagonista, ele vira vampiro, mas em momento algum ele usufrui dos poderes de vampiro, digamos assim, né? Pelo contrário, ele sofre com aquilo e existe um dilema ali, né? Porque será que ele é capaz de matar alguém para poder se alimentar, né? Porque ele precisa do sangue, senão ele morre. É verdade. Mas fica naquela, né? Pô, matar ou não matar para sobreviver? E esse dilema é bem explorado, né? Até tem assim, eu não tenho spoiler, né? O final, tem gente que não gosta tanto do final, para a solução que é dada no final, mas é interessante, assim, pensar, né? Por que é dada aquela solução no final, o que acontece. Mas, assim, é um filme realmente que ele, ainda mais no contexto dos anos 80, ele se difere bastante. Se você comparar o que é feito nos anos 80 e depois o que vai ser feito posterior de Vampiro Teen, né, que é a história do Eclipse, essa coisa toda, né? Então, do Crepúsculo, né? É interessante citar, né, como o Horácio falou, ela não trabalha com todas as características clássicas, mas o que ela insere não agride o mito do vampiro. Né? Não é o crepúsculo da vida, que aquilo ali... o crepúsculo, todos fadas, ficam revoltados, né? Assim, não tem jeito, né? Não são vampiros. E daí é isso, né? O que ela insere, fica perfeito dentro daquele contexto ali. Então não agride a mítica vampírica, assim. Eu acho interessante também esse fato, né? Eu acho bacana. E aí, o último filme aqui da Caixa, que eu acho também um filme super original. Eu mesmo conhecia muito pouco, eu tive a oportunidade assim, de vê-lo decentemente agora, quando foi lançar, né? Que é um diretor que é muito interessante, é importante frisar isso. O Guillermo del Toro, ele não só conhece muito bem cinema de terror e cinema em geral, né? Tem até um livro sobre o Hitchcock, ele também conhece muito literatura de horror. Então, inclusive, um dos ensaios aqui, ele fala sobre crianças, tradição das crianças malignas. É o Del Toro que escreve aqui nesse compêndio. Ele escreve muito bem, ele é um bom ensaísta. E ele conhece muito bem o gênero, então ele está sabendo muito bem o que ele está trabalhando. Eu até falei nos outros bate-papos, quem vê o Cronos, na hora você reconhece uma das cenas, a menina, né, que faz a neta do protagonista, ela está vestindo a capa do Inverno de Sangue em Veneza e tem um brinquedo que é a injeção com líquido fluorescente do Reanimator. Então, assim, tem várias e outras referências que ele faz. Então, assim, ele está trabalhando com a tradição muito bem e essa interpretação que ele faz, isso que é a coisa mais legal, a gente estava vendo agora o Três Histórias Estranhas, né? Que eu acho que o desafio para quem faz terror no Brasil, né? Nós temos um grande gênio aqui que é o Mojica, é você fazer algo brasileiro, né? Você reler as tradições estrangeiras e fazer algo brasileiro. Foi o que o Bava fez na Itália, os grandes diretores fizeram, reler, você transformar aquilo com a visão brasileira, com a sua tradição brasileira, um olhar brasileiro. E o olhar do doutor é mexicano. É único. É claro, assim, esse filme deixa claro a herança que o doutor tem, por exemplo, do melodrama mexicano. Porque o México,
aqui na América Latina, é o país de maior tradição do melodrama. Né? Tem uma grande tradição, tem até o Emílio Fernandes, que era um cara que fazia muito melodrama, que era amigo do John Huston, tem A Sombra do Vulcão. Quem assistiu Sombra do Vulcão, o cara lá que tá no Aero Farolito, que é uma cena importante do filme, é o Emílio Fernandes fazendo uma ponta lá no filme do John Huston. Então aqui o filme tem a ver com melodrama e é uma releitura muito... Você estava falando, você vai falar um pouco mais do Del Toro, como tá os elementos de tudo que o Del Toro vai fazer depois está lá no Cronos. E assistam o depoimento do Del Toro, 17 minutos, sobre o filme, que ele vai falar porque ele gosta tanto do Cronos e da simbologia, que daí é uma outra discussão, a simbologia católica no Cronos, dentro do Cronos. O nome do personagem chama Jesus, né? O Del Toro, ele além o protagonista. Do livro, sim. O Del Toro, além do livro do Hitchcock, ele também foi crítico de cinema. É, um crítico de cinema. E ele não, que o Cronos é o filme de estreia dele, e é um filme muito bem feito. A gente pensa assim, nossa, como que um diretor estreante consegue fazer um filme tão bom? Já como... Mas na verdade ele já tinha um passado ali bem grande no cinema. Ele, embora ele seja mexicano, ele foi para os Estados Unidos, ele estudou lá efeitos especiais, maquiagem, etc. Ele voltou para o México, ele abriu uma produtora, ele trabalhou em vários filmes, ele dirigiu inclusive alguns filmes para TV. Ele fez o curta também, tem um curta que chama Geometria. Então né? ele chegou no Cronos muito preparado, ele sabia bem o que ele queria passar ali, né? E embora ele tenha, hoje em dia ele é super famoso pelo Hellboy, Círculo de Fogo, Pacific Rim, Círculo de Fogo. Pra mim é no horror onde ele brilha, assim como o Ferrone, né, como a gente comentou do Ferrone. Então, inclusive o filme Labirinto do Fauno, a trilogia que não completou. A Espinha do Diabo. Espinha do Diabo do Fauno. Espinha do Diabo é um filme belíssimo também, que merece ser lançado, né? E tem bastante coisas em comum entre esses três filmes, né? Os temas que ele desenvolve, né? Tem uma temática bem forte, bem característica do Del Toro, né? E ele também escreveu uma trilogia de livros sobre vampiro. Isso é importante também. Ele é escritor também. Ele é escritor e tem a série, né? Que inclusive ele produz, que é The Strain, exatamente. Então assim, o Del Toro realmente é uma... E a casa dele, gente, é um museu do horror, assim, né? Quem gosta. Onde tem o depoimento dele, né? Tu vê todo... Realmente é uma figura... Isso é legal quando você vê, assim, esses filmes de terror, quando os envolvidos gostam do cinema. E isso daí transparece muitas das vezes, né? É até interessante, né, que nesse depoimento ele fala que o primeiro e o último filme são os mais importantes. Por isso que ele adora sempre trabalhar, fazer o Cronos, mexer no Cronos, né? Cada vez que ele vê, ele fala que podia inserir mais uma coisa, melhorar mais uma coisa aqui, uma ali. E como o Fernando falou, todas as características do Doutor, ele inseriu no Cronos. Né? E tu vê isso nos outros filmes dele. No caso aqui do Cronos, tem uma que me chamou bastante atenção, é a questão da engrenagem, né? Do dispositivo. As engrenagens ele tem um plano ali, é o mesmo plano do Hellboy 2, quando tem aquele exército mecânico. Né? Que ele tem um traveling em cima das engrenagens, daí ele remete tudo, assim, né? Tu começa a ver, ele tem o esquema da família, a família está desestruturada. Não, e a questão da infância, né? Sempre o olhar... no olhar da menina, que aí você vai ter no Espinha do Diabo, que é um filme de infância, né? E o Labirinto do Fauno, que é aquela beleza, que acho que é uma prima dele. Com a poesia, querendo ou não, né? Ele é forte na questão do sentimento, assim. É bem interessante isso. Uma outra coisa também muito interessante no Cronos é a fotografia, que além de ser uma fotografia muito boa, muito bonita a fotografia. Ele evita o vermelho o tempo todo. Aliás, acho que só a roupa da menina que é vermelha. No começo. De resto, ele evita o vermelho. Então, quando o sangue aparece em cena, parece que o sangue brilha, assim, né? Tem até uma cena, tem duas cenas icônicas ali, né? Uma da geladeira, que ele abre e vê a carne com o sangue em volta. Tem a cena do banheiro também. Com aquela vontade. E a do banheiro. O banheiro é ótima. É o vampiro mais pobre coitado da história da humanidade, que ele precisa lamber o chão. Junto com o Martin, ele... Não, e ele concebe, né? Ele tem uma mise-en-scène, ele é muito inteligente, que assim, ele concebe, lembra até o Kubrick, depois o De Palma, como o cenário é tão asséptico, aquele banheiro tá brilhando, tá assim, lustroso, com aquele granito, o sangue tá e o sangue tá lá. Então, assim, claro que é incluído de propósito. Sim. É como a cena no Missão Impossível do Brian De Palma, né? E como o Kubrick fazia muito bem esses cenários assépticos e para destacar aquela coisa muito, visualmente. Né? E como o Del Toro, ele é também um artesão das imagens. A gente fala os grandes diretores, né? O Murnau é um artesão de imagem, o Bava era um artesão de imagem, e o Del Toro
quando assim, momentos felizes, né? Eu tenho coisas que eu não gosto tanto do Círculo de Fogo, assim. Eu acho que é uma coisa assim, o pior filme dele. Mas quando ele tá assim, inspirado, Labirinto do Fauno, Espinho do Diabo, ele é um artesão de imagens, assim, faz muito bem, né? Sim. E esse filme, o Cronos, eu gosto especialmente, assim, muito do final. Final. E outra coisa legal também do Cronos, que ele não dá respostas a tudo. Não. Se você pegar a história, tem coisas que ficam sem respostas. Então, a história do mecanismo nunca é explicado com, né, o que vai acontecer. Ele sabe o que ele faz, a consequência, mas não se explica exatamente de onde vem e tal. Então, ele não está preocupado, que é outra coisa que às vezes as pessoas esquecem, aquela coisa do cinemão, de ter que mastigar tudo, né? Você tem que explicar, explicadinho, várias vezes, né? Sempre lembrar, né? E assim não, lá você vê que tem várias pontas soltas, né? Vários assim, lacunas que aí cabe à sua imaginação você preencher. E os grandes filmes de terror, muitas vezes assim, você tem que preencher com essa imaginação, né? E é o bom, né? É isso que é o bom, bem né? explicadinho não tem graça, né? E assim como quando chega a escuridão, ele desconstrói totalmente né, o mito Não, vampírico, tanto que assim, tem gente que assim, né? Eu tava vendo uma discussão muito engraçada, você vê, a internet tem tudo, né? Você vê os comentários, mas porra, esse filme não é de vampiro. Pô, fui ver esse filme aqui, não é de vampiro, que não tem vampiro. Que filme chato. Aí você vê, é muito legal, tem um Filmol aqui, né? E tem vários outros sites americanos, MDB, você vê cada comentário absurdo, assim, das pessoas, que falam, não, mas isso aqui não é, isso não tem nada a ver, isso aqui é filme de vampiro, coisa nenhuma. Então, que também é outra coisa que eu falei ontem, né? Eu falei no bate-papo do filme noir, a gente não pensar muito assim na caixinha, né? Então, o filme noir só pode ser o filme noir que tem a femme fatale e tem o detetive. Gente, não é isso, o filme noir é muito mais. Né? E também filme de vampiro, você tem várias maneiras de trabalhar com o mito vampiresco. Você não precisa ter o cara com a capa, né? O conde, né? A figura lá. Até porque a gente vendo a tradição, muda muito, varia muito. O mais legal, Fernando, dessa coleção da Versátil é que isso que tu tá falando tá aqui. Tá aí, exatamente. Né? É um exemplo disso. Junto com o Vampiros de Salem, são 5 interpretações, né? De países e épocas diferentes. Né? Pô, e querendo ou não, são acho que os melhores, né? Podemos dizer assim, são as melhores interpretações de vampiros existentes. Muito legal. E é como a Caixa dos Zumbis do cinema, né? Quando você vê aquela coisa do Ossurio, dos fantásticos lá, né? Mas aquilo não é zumbi, aqui são os esqueletos, né? Aqueles cavaleiros templários, o que é aquilo lá, né? Mas também são zumbis, deixam de ser zumbis, né? Então é bem interessante, assim. Como o do Del Toro, que ele em si não sabe que ele é um vampiro, né? Por causa da questão, ele sabe que ele tem que sobreviver. E ele não sabe como, mas ele sente aquela vontade do sangue. É verdade. Em nenhum momento é falado a palavra vampiro. Em nenhum momento. Em nenhum momento é falado. Ele não sabe. E é essencialmente trágico, né? Ele, assim como no Near Dark também, é uma luta para se manter humano, né? Para se manter humano. Não quer sucumbir ao vampirismo, né? Pelo contrário, assim, né? Ele tem a simbologia, o doutor vai explicar toda a simbologia da pele, é muito interessante. E aí você vê, agora para até fechar, antes de abrir para vocês fazerem as perguntas, para você ver quem está na periferia, né? O doutor está na periferia, está no México, por exemplo, o Zé do Caixão aqui, e mesmo se você pensar, a Itália, apesar de ser uma produção, o cinema popular está na periferia, né? Sim. Porque o próprio italiano estava vendo um documentário sobre Giallo, e que o próprio Bava falava, eu faço bosta de touro. E todos os cineastas, assim, muita gente não se considerava, eles não se viam, eles mesmos se subestimavam, porque não eram desprezados, né? E como esses cineastas, por estarem na periferia, como muitas vezes eles vão criar coisas originais. Sim. Ou mesmo quando estão tentando aquela coisa de capitalizar o produtor em cima do filme americano, que fez sucesso, como eles recriam de maneira original. Eu sou suspeito, né, por falar de cinema italiano, que é uma das coisas que eu mais gosto, assim. E uma coisa que a gente vê muito é isso, né? O Tubarão dá certo nos Estados Unidos, os italianos vão fazer Tubarão, só que eles fazem 4, né? 5, 6 e pegar o gênero e ir até o final. Mas eles subvertem, né? E quando acerta, subverte, dinheiro, verdade. A produção, o jeito que os italianos trabalham é completamente diferente. A gente começa a estudar né, como os filmes eram feitos, o próprio Keoma, né, que é uma obra-prima do western italiano ali, os roteiros eles foram escritos ao mesmo tempo que o filme era rodado. Né, eu vi uma entrevista com o Luigi Così, que ele foi trabalhar como assistente do Bruno Mattei. O Bruno Mattei fazia um filme durante o dia e ele fazia outro filme à noite. Por quê? Só tinha uma câmera. As histórias são incríveis, eu sabia assim, o cinema italiano basicamente é isso, né? A gente vê muito no western ali, o spaghetti,
Os caras com o mesmo ator faziam 2 filmes ao mesmo tempo, eles reutilizavam cenários. O Popular italiano eu acho fantástico. 60, 70, 80 para mim é o melhor. Ah, legal. Esse é que é importante, que você vê mesmo com falta de recursos, você consegue. E o cinema de horror, isso é uma coisa legal, quem está agora vendo mais filmes de horror, é realmente não ter esse preconceito de ver filmes de horror de todas as nacionalidades. Sim. Você tem, assim, obras incríveis, né? Eu acho que realmente... O mais legal é isso, é colocar as características do país, do momento ali, né? Isso, sem dúvida. Não ficar duplicando. Não fazendo uma coisa americana na Itália ou americana no México. Então, esse foi mais um bate-papo versátil. Quem acompanhou, muito obrigado. Obrigado a todos aqui da Estronho, ao Otávio, Heráclito, Marcelo e todos que acompanharam.